Começando o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13. Desde já agradecendo já a sua companhia junto com a gente. Você pode acompanhar o programa pelo canal 13 da NET ou também pelo nosso site www.tvcbauru.com.br e também pela live no Facebook. Você pode participar, conversar hoje com o nosso entrevistado, participar da sugestão, parabenizar também. Viu? Participe da nossa live pelo Facebook da TVC Bauru. Entre lá no Facebook e participe junto com a gente. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente. Hoje nós estamos recebendo a primeira suplente do Patriotas. Olha, chegou o momento que eu quase comemorei, mas enfim, depois, mas foi um excelente resultado. Sueli Rosinho do Patriotas. Obrigada. Excelente campanha, Sueli, meus parabéns. Obrigada. Nós torcemos muito pelos candidatos aqui de Bauru. Eu tenho conversado com todo mundo que eu conheço, todos que a gente tem acesso, sempre prestigiar as pessoas que são da nossa região, que estão lutando por aqui, porque a nossa região necessita de representantes. Sempre, né? Bauru ganhou, após mais de 20 anos, um deputado federal, que foi o Rodrigo Agostinho, mas acabou perdendo 2 deputados estaduais. E isso é muito ruim para a nossa cidade, é muito ruim para a nossa região. Mas vamos deixar as coisas ruins, vamos lá que nós estamos no segundo turno, hein, Sueli? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite para todo mundo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui. Para finalizar, eu digo, fazer um resumo, né, dessa nossa caminhada. E eu comento com as pessoas sempre, nós ainda estou como primeira suplente, mas muita coisa pode acontecer ainda. O meu desejo, sem dúvida, é representar Bauru. E o trabalho na política, ela continua. Sempre. Acho que isso é muito importante. Eu primeiro preciso agradecer as pessoas que me deram esse voto de confiança. Eu fiquei extremamente assim, realizada, surpresa, encantada com a confiança, né, de um projeto. Eu não tinha concorrido a nenhum cargo público ainda, então existia aquela apreensão de realmente as pessoas que iam acreditar num projeto, numa jornalista que decidiu encarar tamanho desafio. E o que eu percebi nas urnas foi isso, foi muita gente que apoiou, que confiou nesse projeto mesmo, de dar um voto de confiança. Agora eu saio nas ruas, muita gente me cumprimenta, fala, minha família votou em você, a gente está te apoiando, estamos na torcida porque a gente sabe que você é suplente, mas tem muita coisa para acontecer ainda. E eu vejo quantas pessoas estão me apoiando. Então, em resumo, essas mais de 36 mil pessoas que saíram de casa naquele domingo para me dar esse voto de confiança, eu só tenho que retribuir de alguma forma, que é continuar trabalhando. Olha, 36 mil pessoas depositar o voto de confiança. É muita coisa pra mim. É muita gente. Para quem já concorreu, para quem já tentou qualquer tipo de eleição, você foi tentar ser síndico, participou de qualquer eleição, sabe o quanto é difícil convencer as pessoas, o quanto é difícil a pessoa depositar confiança. Então, 36 mil pessoas depositaram confiança em você. E eu me sinto privilegiada. Isso é sensacional, né? Muito, muito. E ainda mais uma campanha como a nossa. Foi uma campanha de um partido pequeno, uma campanha corpo a corpo, em que eu saí todos os dias. Um senhor me perguntou ainda hoje, mas você saiu do trabalho? Eu falei, o que eu mais fiz foi pra rua, foi abraçar as pessoas, foi fazer o caminho contrário, como eu havia dito pra vocês na nossa primeira entrevista, que é conhecer quem já me conhecia e mostrar pra elas que eu poderia ser uma opção. Então eu até falo assim, o tempo foi muito, muito curto e recursos bastante limitados, mas não, a gente foi aquilo que a gente alcançava. Né? Se nós tivéssemos mais alguns dias, eu teria conseguido ir a mais lugares ainda, mais bairros. Mas eu me sinto realizada, eu acho que isso que é o mais importante. Porque quando você acredita no momento, aí você realmente fica triste. Poderia ter saído agora, né? Não como suplente, mas já ter assumido a cadeira. Mas quando você realmente deseja fazer alguma coisa e acreditar nisso e batalhar por isso, tem que continuar. Claro. Sueli, só antes de passar por Moia, o que você leva dessa experiência de 45 dias, né? 45 dias na rua, em contato com o povo sofrendo, passando por dificuldades de emprego e outras necessidades da cidade, da região. O que você traz desses 45 dias na rua? Primeiro, acho que o carinho das pessoas, assim, eu tive um grande privilégio. Se eu falar pra vocês assim, em algum momento você alguém te distratou na rua, muita gente me perguntou, não, teve um senhor que falou pra mim assim, eu não vou votar em você, porque você vote pra televisão. Eu achei muita graça. Mas ele comentou brincando e falando, por quê? Por conta de um momento político muito difícil.
Mas o carinho que eu recebi das pessoas, quantos brasileiros estavam assim, muito cansados dessa política e vinham a esperança de realmente mudar. Então eu acho que a Suelen antes dessa campanha é uma outra pessoa. Acho que eu adquiri um conhecimento ou uma experiência que eu jamais havia projetado na minha vida. Se eu falasse, Suelen, você em algum momento se arrepende em algum minuto do que você não fez, ou de você ter aceitado, ou de você ter realmente encarado esse desafio, em nenhum momento eu parei pensar, me arrependo, não. Porque o que eu aprendi como pessoa, o que eu aprendi do lado bom da política ao longo dessa caminhada, isso é uma coisa que ninguém tira de mim. Com certeza. Então isso acho que é o que eu levo para a vida. Suelen, você teve uma votação expressiva, principalmente se a gente for comparar com políticos que saíram na mesma eleição que você, pessoas conhecidas da cidade, do mundo político, e políticos que gastaram uma fortuna nessa campanha, né? A sua campanha não foi uma campanha de riqueza, de fartura em termos de recursos, né? Muito pelo contrário, né? Então, você acha que somente o fato da sua exposição na TV ter levado e facilitado, ou quando você fez a campanha no corpo a corpo, na rua, as pessoas, além de conhecer a Suelen, ou passar a conhecer, porque viam na televisão, mas não conheciam pessoalmente, não estavam. Então, esse foi o fator diferencial, porque campanha com poucos recursos, e sendo uma pessoa que não era do mundo político, né, com toda a campanha a favor, com toda a estrutura a favor, e você remando contra, porque não tinha tudo isso, a que você poderia considerar, atribuir isso? Eu acho que é claro que o trabalho que eu executei na minha profissão me deu uma certa visibilidade com as pessoas, a imagem. Mas o que eu percebia muito na rua é que as pessoas queriam entender qual era a Suelen por trás das câmeras, quem que era a Suelen, por que a Suelen realmente topou o desafio de ser candidata. Então, quando eu digo que eu queria ser mais de uma, né, na campanha, era justamente para poder ir o maior número de pessoas possível. Porque eu teria o privilégio de mostrar para as pessoas que não era além da repórter, né? Porque conhecimento de causa a profissão me deu. Claro. Agora, conhecimento político, eu teria que mostrar para as pessoas que eu realmente poderia ser uma opção política. Alguém poderia ser uma deputada. Podia falar, você é muito nova, né? Uma das coisas que eu ouvi bastante. Eu falei, nada, teve engano, não sou tão nova. mas assim, eu sempre queria mostrar para as pessoas esse meu lado. Então, acho que as duas coisas se uniram bastante. E eu percebi que muita gente, é claro que algumas pessoas não se importam muito com essa questão do conteúdo, mas muitas pessoas estavam preocupadas realmente em votar em pessoas que tivessem bons projetos, que realmente fosse representar Bauru, representar a nossa região de verdade. Então, e nesse momento, acho que o recurso, claro, é importante, mas nada mais importante do que o corpo a corpo. Porque se o recurso só fosse importante, a gente não precisa sair na rua como candidato para abraçar ninguém, para cumprimentar ninguém. E os resultados mostraram isso, mostraram isso nas urnas. Com bastante clareza, né? Gente, os 36 mil votos, eu não sei se fazer a conta, mas eu imagino que foram pessoas que eu abracei, pessoas que eu estive junto, pessoas que eu conversei, grupos de pessoas, amigos que me conhecem. Eu conheço a Suelen, vota nela. Muita gente que me pediu papel, me manda pelo WhatsApp. Então, a gente aumentou o número de pessoas. Sim. Porque só uma imagem realmente não vai te fazer ganhar uma eleição. É o conteúdo que importa de verdade. Que importa, lógico. Sim. Essa campanha, e a gente tem ouvido isso, e tem lido e tem ouvido falar, e tem acontecido muito, né? Durante a campanha, você chegou a ser vítima de fake news? Aconteceu com você? Porque a campanha é digital, a maioria dos políticos usaram as plataformas digitais, né? E aí, logicamente, você fica vulnerável porque você está usando as plataformas digitais e elas, logicamente, podem... Aí é um campo aberto. É um campo aberto. Você chegou a ter problemas, não? Nesse sentido? Olha, fake news não, mas assim, eventualmente... pouquíssimos comentários, assim, em que... E normalmente, comentários de pessoas com cunho político, né? Pessoas que já tinham o seu candidato. Porque, muitas vezes, as críticas, elas podem ser construtivas. Mas eu costumo sempre dizer que crítica construtiva tem que vir de quem constrói alguma coisa. Lógico.
Então, às vezes, quando vinha um comentário ou outro, e o pessoal que me ajudava às vezes na rede social, eu falava, por que essa pessoa tá achando isso? Então a gente clicava e percebia que era de um outro candidato. Nas minhas lives, nos ao vivo que eu fiz no Facebook, um candidato outro entrava e colocava os números, né? Digitava o número dele para confundir, as pessoas que estavam me acompanhando. Mas eu realmente, pois é, né? E quer ser eleito, cidadão quer ser eleito, né? Pois é. Mas assim, ofensas pouquíssimas. Se eu falar pra você assim, 1%, acho que menos de 1%. Eu tive, graças a Deus, uma aceitação, primeiro porque as pessoas que me acompanhavam em rede social, em sua grande maioria, já que acompanhavam a Suelen, o meu trabalho. Então existia um respeito ali. Eventualmente, sim, um comentário, mais uma pra roubar. Mas assim, uma entre 100, 500, e tem vídeos que tiveram mais de 1000 comentários. Sim. Então assim, é muito raro, às vezes eu não conseguia acompanhar tudo. Até as pessoas que me acompanham no Facebook, no Instagram, às vezes mandam mensagem e às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu faço questão de ler. O que eu senti de alguma forma, eventualmente, era essa questão de falar, você mora em Bauru, isso é uma das coisas que muita gente gostou de propagar demais, você não é de Bauru, você não mora em Bauru. Eu falei, então eu não vou pagar luz aqui, não vou pagar condomínio, meu apartamento aqui, eu moro aqui, a minha vida profissional foi aqui, eu escolhi Bauru, então muitos candidatos... eleição era para deputado do Estado, não também. Para vereador. Eu, de forma delicada, não queria responder, né? Meu amigo, mas a gente tá falando de deputado estadual, né? Então... feliz Bauru se eu fui eleita e moro aqui, que coisa boa, claro. Né? Mas assim, foram muito raros assim, os comentários, as mensagens, eventuais assim, um comentário ou outro. Fazem 9 dias que a eleição acabou. Você nesses 9 dias chegou a pensar ou tem alguma coisa delineada no que tange a sua carreira política, né? Ou seja, você acredita que com esses 36 mil votos de confiança que você teve, né, você possa começar já a pensar em alguma coisa ou para 2020 ou para 2022? Sim, eu tenho planos. Eu não consigo, diante do resultado das urnas, ignorar isso. E falar, eu vou descansar e não vou trabalhar mais com isso. Não, pelo contrário. Eu acho que as pessoas me deram um voto de confiança que eu preciso dar de volta. Preciso oferecer a elas alguma coisa de volta. Então é claro que eu não parei para fazer um esquema de campanha, porque eu não nem na minha própria campanha como deputada estadual eu montei uma estrutura para isso, mas o que eu posso garantir às pessoas que votaram em mim é o retorno disso. Eu não sei como vai ser daqui para frente, mas eu não pretendo abandonar o que eu consegui construir ao longo desse tempo fazendo campanha. Então talvez sim um projeto para daqui 2 anos e também daqui 4 anos. Uma coisa ficou clara dentro do meu coração de verdade, que eu acho que as pessoas querem bons políticos. E se eu puder fazer parte de alguma forma dessa leva, puder ser considerada uma política que tenha credibilidade, eu farei. Então assim, claro que é tudo muito fresco ainda, são 9 dias em que você ainda está pensando, enfim, tem segundo turno aí, tem projetos que você tem que tocar ainda, mas uma coisa é certa. O Rodrigo comentou aqui conosco na semana passada, né, na entrevista já eleito deputado federal, da ocorrência em São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, mas em outras cidades também aconteceram, cursos e encontros, né, para jovens, para pessoas jovens na política, não com relação à idade, mas inclusive nós jovens na sobre política. Isso. E quer dizer, também é algo que você pode, nesse período, né, você terá tempo para poder se preparar ainda mais, né? Ainda mais, essa é a palavra certa. Eu já acompanho alguns movimentos, a gente tem o Renova Brasil, um deles, por exemplo, um movimento que eu venho acompanhando e achei muito interessante. E o que eu pretendo eu já procurei me preparando desde o dia que eu topei o desafio, porque eu sabia que eu tinha que estar pronta para o que der, que vier. E é lógico que ao longo desse tempo, eu acho que é isso que a gente precisa na política. A gente precisa de gente que realmente quer viver a política e aprender a fazer uma política. Sim. Então, são movimentos que eu já faço parte, que eu acho que
quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor é. Eu vou perguntar para você sobre renovação, mas antes disso, vamos dar um grande abraço para você que está acompanhando a programação aqui. Adriano, Ricardinho Stella, um grande abraço. O Ricardo Josafá também, o Emílio Luiz. O Emílio, inclusive, comentando aqui que você deve sair se candidatar para vereadora. Ela é a primeira suplente, viu, Emílio? Pessoal da Terceira IPI, um grande abraço pro pessoal da Terceira IPI que está acompanhando a programação aí. A Carmen Terezinha está me mandando um grande abraço para você também, viu, Sueli? Não foi dessa vez, mas da próxima será, mas aí, olha, Carmen, quem sabe, né? Vamos lá, um grande abraço para você. Continue aí participando do programa, mande sua opinião. Comemore junto com a gente aqui, né? Eu acho que é momento de comemorar tudo isso, né? Muita gente pensa, você perdeu. Eu falo, primeiro que a gente nunca perde na vida. Eu acho que oportunidades, elas sempre nos ensinam demais. E em segundo lugar, que esse número de votos que eu tive, para mim foi um presente, um privilégio saber da confiança dessas pessoas. E terceiro, que a vida continua, a vida não né? Você, lógico, você tem todo um trabalho que vai continuar. Eu vou te perguntar sobre renovação. Assim, é o desejo do cidadão brasileiro. A gente se sente assim, paga muito e tem pouco. Da classe que a gente paga é retornado de volta para nós. É aquele negócio, você paga, mas o retorno a gente não sente esse retorno, porque a gente conhece as benesses do mundo político, aquilo que os políticos têm, não só os políticos, mas a gente viu ministros também com umas benesses assim, que seria relativamente comparado ao império, viu, Moia? É uma aristocracia que existe, né? É imperial aqui no Brasil, porque esse tipo de privilégios que eles têm seria os três poderes, né? Seria comparado a gente tivesse uma família real, né? Sim. Porque o pessoal eles estão acima do bem e do mal, sim, eles estão acima da lei, eles estão acima de qualquer coisa e recebem coisas que deixam o cidadão comum com vergonha. Nós ficamos com vergonha e eles não, né? Sim. Exatamente. E aí eu te pergunto, né? As pessoas estão com esse desejo de mudança de tudo isso, sabe? Desses privilégios que o cara já tem um salário bom, já tem as coisas inerentes à profissão dele, né? Por que tanta essa regalia? Você pensa que é possível uma mudança nesse sentido, com esses jovens que estão chegando por política? Nós tivemos uma renovação de 50% na Câmara Federal e da estadual eu não acompanhei, Rafael, mas... Não chegou a tanto, mas... Não chegou a tanto, bastante. Você acha que é possível? A Câmara Municipal, por exemplo, tem 2 assessores, mais um assessor na Câmara, na TV. É possível, de repente, reduzir isso? O Estado se tornar mais leve para o cidadão? Eu acho que sim. Até porque quando a gente está em casa, né, quando a gente está vendo um momento num país muito difícil, um momento econômico muito complicado e que está longe de passar, porque a gente está colhendo muitas coisas que plantaram lá atrás. É igual quando a gente está em casa, né? Claro que quando você pode ter benefícios e regalias, que bom para você, quando você quer fazer mais coisas, você pode fazer mais, você pode viajar mais, pode comer mais, mas chega um momento da vida em que você fala, olha, eu preciso reduzir aqui, vou poder, ao invés de comer fora 3 vezes a semana, eu vou comer só uma, e eu acho que a máquina pública também tem que ter essa cabeça, e vai partir da ideia de uma nova geração, na minha opinião. Porque uma nova geração já vem com novos hábitos. Antigamente, a gente estava até conversando, né, a respeito disso esses dias. Antigamente, a ideia que a gente tinha era de todo mundo morar numa mansão gigante de 5 quartos, com banheiro. As pessoas sonhavam com isso, apartamentos enormes. Hoje, qualquer um que trabalha com isso sabe. Hoje as pessoas querem praticidade, elas querem reduzir o tamanho de onde mora, elas querem economizar, elas querem ter menos mobilidade. Então as coisas mudaram muito e a nossa política está precisando de mudança também, mudança na cabeça, mudança nas pessoas. A gente tem uma geração que está lá, eu não sou contra experiência, pelo contrário, eu acho que o nosso problema maior é que nós temos muita gente experiente e pouca gente com renovação, pouca gente com uma cabeça nova. Então a gente tem que atrelar a mudança, mas também tem que ter renovação. Porque aí você vem com uma cabeça nova, você vem com novos conceitos, com um novo trabalho. Eu acredito numa política muito mais comunicativa. Então, quando você fala de privilégios, a gente tem que pensar, eu posso ter privilégio quando tem sobrando. Né? Não tem. Nós estamos numa situação que a gente precisa
E todas as empresas passaram por isso. Claro. Né? Todo mundo precisou reduzir, todo mundo teve que, olha, vamos fazer mais aqui, menos ali. Então, esses dias até eu fui numa empresa e me perguntou essa questão do foro privilegiado, o que você acha disso? Eu falei, eu não preciso nem dizer o que eu acho. Fez errado, paga. Claro. Fez certo, muito bom. É que não cabe na minha cabeça Então... o que a gente acaba assistindo, né? Uhum. Você também como jornalista, a farra do dinheiro público. Isso é farra do dinheiro público. E hospital não tem remédio, Moé. Se todos os hospitais estivessem atendendo bem, com remédio, se as pessoas estivessem empregadas, se as coisas funcionassem no país, vamos lá. Né? Quem sabe uma família real, né? mas as coisas não funcionam. E nós temos aquele livro, a gente tem uma maioria real, que tem muito e uma maioria que tem muito pouco. E além disso tudo, o que a gente percebe aqui, dinheiro tem, porque se não pagar a sua luz, vão cortar. Se você agora, não tem uma coisa também, Suelen e Carlos, que a gente precisa deixar claro, né? Há necessidade de renovação, só que nós tivemos nesse primeiro turno 40 milhões de brasileiros que não foram votar, votaram nulo ou votaram branco. Então eu imagino que quem votou nulo, não votou nulo para presidente, ele votou nulo de cabo a rabo. Então o que acontece? Se esses 40 milhões tivessem tido cidadania e tivessem votado, provavelmente esse índice da Câmara de 49% de renovação seria de 80%, seria de 90%. Mas, infelizmente, o brasileiro ainda se abstém, ou seja, ele fica achando que fazendo isso ele vai melhorar, quando na verdade nós estamos piorando ainda mais a situação. Porque quando você deixa de exercer o seu direito, você na verdade está terceirizando, né, aos demais que o façam. Sim. E aí o que acontece? Primeiro que os demais não vão ter número suficiente para renovar. E isso passa pela situação que você vivenciou. Quer dizer, a população quer renovar, né? Provavelmente, com toda certeza, esses 36 mil votos que você teve são de pessoas que não é que olhava você na televisão e gosta de você. Não, são pessoas que imaginavam você, jovem, diferente lá, como uma representante diferente daquilo que eles tinham, né? Infelizmente, para nós, né, brasileiros, essa renovação não foi maior. O ideal seria que fosse de 80, 90, para que os políticos passassem a pensar de forma diferente. E eu falei muito durante a minha caminhada, eu sempre falei muito para as pessoas, quem está me acompanhando e que teve a oportunidade de conversar comigo pessoalmente, eu falei demais isso. Primeiro que a gente não pode ser vencido pelo cansaço. Sim. Me cansaram no ponto de não vou votar mais. Sim. Segundo, a única época que perguntam pra gente quem que você quer que administre o país agora. Claro. Depois não adianta mais. Passou a eleição, ninguém vai te perguntar qual deputado você quer. Não, já foi. Nós tivemos a opção agora, dia 7 de outubro. Sim. Então a única época em que alguém pergunta pra gente o que você quer, quem que você quer que tome conta da sua casa, é agora. Então assim, quando a gente anula o voto, quando a gente não vai votar, por ser vencido pelo cansaço, porque eu entendo o cansaço de muita gente com relação à política, porque eu também estava cansada. É que a minha revolta do cansaço foi me candidatar. Cada um reage de uma forma. A minha reação foi, vou ser uma opção para as pessoas. Mas você vou, porque ou eu não voto, ou eu quebro a cabeça para quem votar. Também só falar, né, Sueli? E não dar a cara a tapa, né? Eu quero transformação, eu quero mudança, mas na hora de dar o primeiro passo ou colocar a mão na obra... porque nem todo mundo quer, né? Alguns querem, alguns entraram e não vão querer largar o osso jamais, né? Mas assim, a gente realmente percebe que essa consciência precisa mudar. Eu acho que a gente deu um passo importante de mudança. Isso já, graças a Deus, a gente tem um passo pequeno. Mas eu acredito que nos próximos anos vai ficar muito mais claro para as pessoas o quão importante é. A gente vai ter que entender que no nosso país, o país em que nós vivemos, que é um país maravilhoso, o voto é importante. A gente vive num país que o voto é o que manda. Então a gente vai ter que entender que nós temos que votar. Ou senão não dá pra Marte, que aí você não tem. Né? Não tem compromisso nenhum. Não é verdade? Tem lugares que não precisa votar. Não precisa tão longe, bons né? assim. Não precisa tão longe, né? Não tem alguns países aí que você não precisa votar. Aliás, você não tem o direito de votar. Não tem o direito de votar e nós temos isso, né? Então eu acho que analisar mesmo. E não ser vencido pelo cansaço. Porque, lógico, cansam a gente com corrupção, cansam a gente com promessas, sim, mas
a gente tem escolha. Sem dúvida. Vou me cansar ou eu vou tentar realmente fazer alguma coisa? Suelen, os planos agora? Segundo turno, e agora? Suelen, primeira suplente, o que você está pensando? Eu sei que as coisas são bem recentes ainda, né? Tá aquele negócio ainda assimilando tudo o que aconteceu. Tudo, né? Colhendo ainda os frutos desses votos e... Suelen cantora, como é que fica? Continua! Não, isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. A Suelen cantora, ela nunca deixou de existir. Seu ministério nem continua? Quando eu fiz faculdade. Eu falo que música é uma coisa que você começa e ela faz parte da sua vida para sempre. Então, os planos com a música eleita ou não eleita, suplente ou assumindo em janeiro, ou não sei como vai acontecer, elas continuam, né? A gente tem projeto de música nova, eu também tenho um projeto pessoal, né? Dentro do jornalismo, né? Que eu tenho vontade de colocar em prática, atrelado também a tudo que eu aprendi ao longo dessa caminhada na campanha. Então, eu falo assim que muita gente perguntou, e aí, se você não for eleita agora, qual é o seu plano B? Eu falei, gente, não tem plano B, eu tenho planos. Porque quando a gente tem plano B, é só, não deu certo isso, não. As coisas não dão certo na vida. Então, eu tenho muitos planos que eu vou conseguir colocar em prática agora e atrelar também a esse momento que eu estou vivendo na política. Porque a gente sabe que a eleição terminou, mas a vida, ela segue. Sim. E a política não para. Sim. Então, a gente tem que continuar batalhando por isso. Eu quero ainda voltar nos lugares em que eu estive. Foram 40 municípios. Então eu tenho uma caminhada aí longa para passar por alguns municípios. Bauru, então eu vivo aqui, então é muito mais fácil. As pessoas me veem no supermercado, enfim, veem na academia. Então a gente está sempre em contato. E os projetos, eles continuam, e na música também. Vai ter novidade pro pessoal, por isso que eu peço que vocês me acompanhem na rede social. Porque o nosso meio de comunicação hoje, né, é o Facebook, Suelen Rosim, o Instagram também, Suelen Rosim. Lá eu vou contando as novidades, vou falando um pouquinho do trabalho. Vou dando notícias a respeito da política também, porque é uma coisa que não pode parar, né, gente? Tem que continuar. Sem dúvida. Você tem a perspectiva, o partido, né? O seu partido, o Patriotas, né? Eles chegaram a conversar com você pós-eleição, quer dizer, com esse resultado expressivo que você teve, tudo, você recebeu contatos da presidência ou da área nacional, da estadual, enfim, qual foi a receptividade deles, né? Muito boa, né? Assim que terminou, né, a apuração toda, eles me ligaram e todos assim, felizes e claro, como todo partido, eles queriam fazer dois candidatos. Então, assim, o apoio, eles me deram bastante, ligaram, né? Me ligam quase todos os dias, a gente se fala, né? Eles me ligam para saber. Nós temos uma reunião agora, por esses dias, para definir algumas questões, né? Não fosse a cláusula de barreira, você estaria eleita. Eleita. Se não fosse a cláusula de barreira, né? Se não fosse, estaria eleita. Já era certo, né? De estar lá. Então, o que aconteceu também é que alguns candidatos, já candidatos de algum tempo, tinham uma expressão de votos dentro do partido muito boa, mas caíram muito. Foi aí que esbarramos na cláusula de barreira, que realmente todo mundo pensa, nossa, mas ele já foi candidato, já foi deputado e não teve todos os votos? Não teve, né? Então, acabou de alguma forma prejudicando nesse sentido. Mas os projetos vão continuar, a gente tem uma reunião agora na semana que vem para definir algumas questões, né? Mas a torcida deles, né? O partido, com certeza, ele quer ter representatividade, quer estar mais vivo do que nunca. Claro. Não é? Então a gente vai ter essa conversa agora para definir algumas questões. Suelen, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Mas antes de você se despedir, eu queria que você agradecesse uma pessoa que eu vejo que está sempre com você. Você agradeceu as pessoas que votaram em você, eu sei que ela votou, e ainda mais que isso, né? Andou com você, sua família que está acompanhando aqui. Pois é, minha mãe está aqui do ladinho. Muita gente, inclusive, me perguntou. Via minha mãe, achou que alguém que trabalhava comigo. Eu falei, não, é minha mãe. fui fazer uma empresa aqui de Bauru, panfletar eu mesma, e ela junto comigo. Aí o guarda ficou um maior tempo conversando com a gente. E aí eu falei, mãe, vai descansar um pouco, senta pra descansar. Porque minha mãe é super nova, né? Mas a gente tava assim, desde cedo, num cansaço absurdo. E aí ele falou, você quer sua mãe? Eu falei, minha mãe. Então ela foi minha motorista, né, mãe? Fotógrafa. Foi assessora, segurança, motorista. Aí tem o Gide e a Giovana que me ajudaram muito aqui em Bauru também. E toda a minha família. Meu pai, minha irmã, meu cunhado, as minhas tias que vivem em Birigui, mas me deram todo o respaldo aqui.
trabalharam muito durante essa campanha. E eu falo assim, quando a família acredita no seu projeto, é que tá dando certo. Porque quando a família também não compra a ideia, não adianta nem começar, né? Então, beijo, viu, mãe? Obrigada. Depois vocês procurem no meu Facebook para vocês seguirem minha mãe também. Rafael, obrigado por mais um programa. Obrigada, eu que gente. agradeço, uma boa noite a todos, uma excelente semana para todos vocês. Fiquem com Deus. E para você, meu muito obrigado por você estar aí junto com a gente aqui acompanhando a programação da TVC. Curte lá a nossa fanpage lá na TVC Bauru, lá no Facebook, e também acompanhe esse programa aqui, vai entrar em reprise, mas também fica disponível lá no nosso site e no Facebook. Queria mandar um abraço antes de ir embora aqui pro Hélio Santiago, que também concorreu, tá mandando um grande abraço para você, isso, Hélio. E a gente volta na próxima terça-feira com mais um Bauru Fala.